Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. A gente aqui no canal não costuma fazer vídeos sobre aulas de matemática propriamente ditas, porém, em algumas situações nós vamos sim fazer alguns vídeos que envolvem assuntos clássicos do ensino fundamental, do ensino médio. Hoje a gente vai fazer um vídeo que fala sobre polígonos. Antes de começar esse vídeo, que é um vídeo especial para 3 turmas, que são as minhas turmas de 2019, um vídeo preparatório que fala um pouquinho sobre geometria, que fala um pouco sobre polígonos. Então o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser uma espécie de uma pequena aula, um resumo de uma aula que a gente vai fazer sobre 2 conceitos importantes sobre polígonos, que é a soma dos ângulos internos de um polígono, como eu faço para fazer essa soma, e também como é que eu faço para fazer a análise do número de diagonais de um polígono. Vale destacar que os polígonos são figuras que aparecem no nosso dia a dia em objetos diferentes, como está aparecendo aí nessa imagem. O que é um polígono? Para começar o nosso papo. Um polígono é uma figura geométrica, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, essa figura geométrica de 5 lados, em que o número de lados é igual ao número de ângulos. Então esse é o conceito de polígono que a gente utiliza dentro da matemática, que é um assunto clássico dentro da geometria. Então vamos aos 2 conceitos. Como é que eu faço para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono? Vamos pensar aqui no quadro comigo, pessoal. Então olha só. Eu tenho, por exemplo, aqui um polígono de 5 lados. Deixa eu ficar do lado de cá que eu acho que vai ficar melhor. Então, ó, eu tenho um polígono de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Como eu faço para calcular a soma dos ângulos internos? Esses ângulos aqui, ó, que são internos a esse polígono de 5 lados. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Se a gente fixar um vértice e traçar essas 2 diagonais aqui, ó, que estão em laranjado, nesse caso específico de um polígono de 5 lados, eu consigo traçar, como vocês podem ver aqui, ó, 3 triângulos, ó, 1, 2, 3. A gente sabe que da geometria, a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus. Então pensem comigo, pessoal. Se eu tenho 5 lados, eu consegui formar 1, 2, 3 triângulos. Se fosse 6 lados, se fosse um polígono de 6 lados, eu conseguiria traçar 4 triângulos. Se fosse 7 lados, 5 triângulos e assim sucessivamente. Então como é que eu consigo escrever isso matematicamente para conseguir fazer a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Pense comigo, pessoal. Olha só, SN significa a soma dos ângulos internos. É igual a n menos 2. O que significa n menos 2? Que dependendo do número de lados, nesse caso aqui é 5, eu vou conseguir formar n menos 2 triângulos nesse polígono. Como eu sei que cada triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, então é só fazer n menos 2, que é a quantidade de triângulos que eu consigo formar, vezes 180 graus. Essa equaçãozinha aqui, ó, pessoal, permite com que a gente efetue a soma de qualquer polígono, certo? O polígono de análise, a gente consegue fazer a soma dos seus ângulos internos. Vamos fazer um exemplo, pessoal. Supondo, bem esse que eu acabei de fazer o desenho aqui, ó. Supondo que a análise seja de um polígono de n igual a 5. Ou seja, o n significa o número de lados. Como é que eu vou fazer esse cálculo, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que Sn é igual, seguindo essa equação aqui, ó, pessoal. O n eu sei que vale 5, porque são 5 lados, então eu vou fazer direto, eu vou colocar já no lugar do n 5. Então, ó, S do número 5, ou seja, a soma dos ângulos internos para um polígono de 5 lados é igual a 5 menos 2. Observe que eu coloquei no lugar do n 5, ó, 5 menos 2, vezes os 180 graus. Que está aqui na minha equação, porque a gente já viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Então, ó, continuando, S do número 5 é igual a 5 menos 2 é 3, 3 vezes 180 graus. Então, ó, o S do número 5 é igual a 3 vezes 180, 540 graus. Então, eu sei que um polígono que tem 5 lados, a soma dos seus ângulos internos vai ser 540
40 graus. Pessoal, ó, aqui um detalhe. Observe o seguinte, se eu tiver uma análise de um polígono regular e eu quiser saber a soma, aliás, o valor de um ângulo apenas, ou seja, apenas um desses ângulos, e lá no enunciado do problema, por exemplo, falar que é um polígono regular e eu quiser saber o valor de um só, é só pegar esse 540 e dividir pela quantidade total de ângulos. Como o número de ângulos é igual ao número de lados, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ângulos, eu teria que pegar esse 540 se fosse um polígono regular, certo? Ou seja, um polígono regular é aquele que o tamanho dos lados, né, são todos iguais e os ângulos internos são todos iguais. Então, se for um polígono regular, é só pegar esse 540 e dividir por 5. 540 dividido por 5 daria 108. Então, cada um desses ângulos, se essa fosse a análise do SN, né, para saber o valor de apenas um ângulo, era só pegar o 540 e dividir por 5, daria 108. Seria mais uma aplicação que envolve o SN na análise de soma de ângulo interno de qualquer polígono, naquele caso específico que eu falei, de polígono regular. Vamos mais uma situação, vamos pensar aqui, pessoal. Se eu tiver o contrário, como esse SN aqui, ó, deixa eu virar de novo, ó, SN igual a N menos 2 vezes 180 é uma equação, eu posso pensar ao contrário. Se eu tiver o SN igual a 900, por exemplo, como é que, com esse valor SN igual a 900, como é que eu faço para encontrar o número de lados? Observem que a análise é o contrário. Antes eu tinha o N e encontrei o SN. Agora eu tenho o valor de SN, que nesse caso é 900, e vou encontrar o valor de N. Como é que eu faço? Vou usar a mesma equação, ó. No lugar do SN eu vou pôr 900. Então fica assim, ó, 900 igual a N menos 2 vezes 180. Observem novamente que eu segui a mesma equação, essa que a gente acabou de analisar anteriormente, ok? Então, ó, 180, como está multiplicando e é uma equação, então a gente sabe que pode dividir. Então fica assim, ó, 900 dividido por 180 igual a N menos 2. 900 dividido por 180, a gente sabe que é 5. Então eu vou pôr aqui, ó, 5 igual a N menos 2. Bom, 5 é igual a N menos 2. Se eu tenho menos 2, para resolver essa equação e achar o valor de N, é só fazer 5 mais 2. Ou seja, 5 mais 2, então fica N, vou até colocar aqui por extenso, N igual a 5 mais 2, porque mudou de lado, né? Fica positivo, então se era menos 2 vai ficar mais 2, então N igual a 7. Eu sei então, pessoal, que se eu tiver um polígono e ele tiver a soma dos ângulos internos 900 graus, certo? A soma de todos os ângulos, fazendo a resolução que eu acabei de fazer aqui, primeiro dividi por 180, achei o número 5 e depois fiz mais 2, porque é a resolução de uma equação. Então se é menos, passa para o outro lado, fica mais 2. Então, ó, 5 mais 2, então eu sei que esse polígono, se ele tem a soma 900, o número de lados, que é para nós o N, é igual a 7. Vamos pensar então agora na soma das diagonais, ou seja, como é que eu faço para calcular o número de diagonais de um polígono? Vamos pensar comigo aqui, pessoal. Ó, então, número de diagonais. A gente viu agora a soma dos ângulos internos, fiz para vocês dois exemplos. Vamos pensar na soma das diagonais. Supondo que eu tenha um polígono de 5 lados, como está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu já fiz as diagonais aqui para adiantar para o vídeo não ficar tão longo, né? Mas supondo que eu parta então desse vértice aqui, ó. Quantas diagonais eu consigo traçar? 1, 2. Essas que estão em verde aqui, ó. Vamos entender um pouquinho a equação. Se eu tenho duas diagonais, olha só, pessoal, eu tenho 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu comparar o 5 com o 2, de um vértice eu consigo trazer 2 diagonais, ou seja, n menos 3. De cada uma das diagonais, não importa se é um polígono de 6 lados, 7, 8, sempre vai ser o número de lados menos 3, a quantidade de vértices, aliás, a quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Nesse caso aqui, ó, eu consegui 2. Então é por isso que o número de diagonais que eu estou chamando de D vai ser n menos 3. O que significa n menos 3? Que cada vértice desse vai sair n menos 3 diagonais.
Então, ó, se eu olhar os outros vértices, aqui saiu n-3, aqui também vai sair n-3, n-3, n-3 e n-3. Então, ó, o n-3 é a saída de cada um dos vértices. Por que que então aparece vezes n na minha equação? Porque eu tenho n vértices, o número de vértices é igual ao número de lados. Então, como eu quero saber a quantidade total de diagonais, eu tenho que multiplicar a saída de cada vértice, o número de diagonais, que é o n-3, de cada vértice, vezes o valor de n, que é o número de lados. Foi o que eu fiz aqui no quadro. Se vocês olharem, pessoal, ó, aqui sai n-2, então ó, sai duas diagonais desse vértice, sai duas desse, duas desse, duas desse e duas desse. Então, ó, é n-3 vezes n, que é 1, 2, 3, 4, 5, nesse exemplo específico. Outra coisa, pessoal, por que que divide por 2? Porque a gente pode ver, ó, que as diagonais elas são contadas duas vezes. Ó. Eu conto uma vez para cá, se eu olhar desse vértice para cá, e olhando desse vértice para cá, eu também conto uma vez. Então eu tenho que pegar o número total e dividir por 2. Então como é que fica essa equação, que é uma equação tão importante para calcular o número de diagonais? Tem que fazer n-3 vezes n dividido por 2. Vamos ver como é que fica isso, pessoal. Então, ó, para n igual a 5, usando o exemplo que está aí no quadro, eu quero saber o número de diagonais. Então fica o seguinte, d igual, vou colocar no lugar do n o 5, então ó, fica 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2. Observe que o n, que é o número de lados, apareceu duas vezes. Então, ó, fica, primeiro ele aparece aqui no n menos 3, então fica 5 menos 3, e depois ele aparece aqui no n novamente, na equação. Bom, como é que fica isso então, pessoal? O d é igual a 5 menos 3 é 2 vezes 5 dividido por 2. Resolvendo então essa equação, pessoal, fica o seguinte, 2 vezes 5 eu sei que é 10, 10 dividido por 2, então eu sei que o número de diagonais por um polígono de 5 lados, como está aí no quadro, eu vou ter então 5 diagonais. Se fosse um polígono de 6 lados, no lugar do n eu colocaria 6 e faria o cálculo exatamente igual. Se fosse o n igual a 7, seria 7 e assim sucessivamente. Então essa equação aqui, ó, n menos 3 vezes n dividido por 2, permite com que vocês calculem a quantidade total de diagonais de qualquer polígono. Não importa se ele tenha 5 lados, 6 lados, 7 e assim sucessivamente. Bom, pessoal, então hoje fizemos um vídeo um pouquinho diferente. Como eu falei no início, aqui no Cultura Fractal a gente gosta de priorizar os vídeos que falam sobre curiosidades matemáticas para deixar e fazer com que as pessoas percebam que a matemática pode sim ser uma ciência interessante. Hoje a gente fez um vídeo recapitulando dois conceitos básicos, que é o conceito de soma de ângulos internos e um polígono e também o número de diagonais. Então hoje foi um vídeo parecido com uma aula. A gente também vai fazer isso aqui no canal porque acho que é interessante e ajuda muito os nossos alunos nas suas provas, não importa o nível, porque polígonos é uma coisa que aparece também no ensino médio, aparece também no ensino fundamental e em algumas situações nas faculdades também. Então a gente vai fazer vídeos também que envolvem, como a gente viu aqui hoje, revisões ligados a assuntos bem clássicos que a gente vê no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Gostaria também de deixar o convite para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Se você conhece algum amigo que gosta de matemática ou que precisa de uma mãozinha, às vezes, em assuntos relacionados à matemática, fica o convite para se inscrever no nosso canal. A gente tem um objetivo bem claro esse ano de 2019, a gente gostaria de chegar a 1000 inscritos esse ano aqui no canal e a gente acha que tem potencial e pode ajudar as pessoas que estão enfrentando aí assuntos relacionados à matemática e que ao mesmo tempo querem enxergar a matemática de um modo um pouco diferente. Fica um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos por aí, nos vemos nos próximos vídeos. E até mais, pessoal. Valeu!